planta rasteira pra comer. É a base, é a base, é a base ambiental. É a base, é a base, é a base ambiental. Cachoeira, capoeira, aroeira, é mandala, vai na frente, sem zoeira, planta raiz, a vida é um triz, água ligeira pra beber, planta certeira pra comer. É na base, é a base, é a base, é a base, é na base, é na base, é na base, é na base, é a base, é na base, é a base ambiental. Boa noite a todos e todas. Estamos aí no mais um encontro do Fórum da Sul-Bacia do Arroio Sapucaia. Neste Dia da Árvore, neste Dia Internacional da Paz, estamos aqui realizando mais um encontro dentro dos preparativos para o 11º Seminário da Água para a Vida, realizado pelo Fórum da Sul-Bacia do Arroio Sapucaia, organizado pelas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo. O evento faz parte da 28ª Semana Interamericana das Águas, realizada de 4 a 8 de outubro, e o nosso seminário será sempre às 19 horas. A programação e inscrição estarão aqui nas redes sociais da nosso fórum e aqui desse nossa live também. O tema deste ano é a proteção ambiental dos mananciais hídricos, nascentes, olhos d'água, áreas úmidas e os ODS. E hoje, Dia Internacional da Paz, nós queremos reforçar as parcerias todas que tivemos e que somos para realizar esse evento. E agradecer também. Temos uma programação muito boa, muito bonita. E a Sandra aí pode nos ajudar botando, Sandra, para nós. Vamos falar um pouquinho dessa programação. Dia 4, então, primeiro dia do nosso evento, abrindo aqui em Canoas, né, com a organização em Canoas. Nós temos o Som na Lata, com a parceria do Centro de Formação Teresa Verzeri, com o Jason Siqueira, junto com a gente, abrindo essa primeira noite. Estarei eu e o secretário Paulo Ritter fazendo a acolhida, dando as boas-vindas. E as palestras: reabilitação e valorização das linhas d'água, casos implementados em Portugal, case de sucesso, né? Com o Pedro, com o nosso querido parceirão, né? Pedro. E temos também o Pedro Teiga. E temos também com o Ricardo Dalfarra o manejo sustentável das águas urbanas, urbanização em áreas úmidas da engenharia. Então, essa é a primeira noite. Na nossa segunda noite, nós teremos já com a cidade lá de São Leopoldo. Então, vai ser a nossa querida Chica, né? Do fórum também, fazendo a acolhida com o secretário Anderson Etter, fazendo lá
por São Leopoldo. E as palestras? Aspectos jurídicos e institucionais da água, com a advogada Andréa Cristina Struchel. A relação da natureza-humanidade na perspectiva da ecologia cosmocena, com o Dr. Vilmar Alves Pereira. E com Genebaldo Freire, percepção ambiental, que rico encontro, né? Que rica noite. Na terceira noite, na quarta-feira, então, dia 6, nós teremos a questão dos resíduos. Representantes do Fórum de Recicladores do Vale dos Sinos, o senhor Paulo Bom, e também o Coral Catavida fazendo a acolhida deste dia. E as palestras? Reaproveitamento da rejeição do plástico, da coleta seletiva para confecção de blocos para a construção com o reciclador Josué Carvalho dos Santos. O impacto dos resíduos na água com César Natal Semin, da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Canoas. E as conquistas e os desafios da Colabora em Novo Hamburgo, com a recicladora Andréa Tatiane Rodrigues. Então, resíduos não tem como não falar, né, gente? Falar em água precisamos falar, é uma grande problemática. E na quinta-feira, então, nós vamos com Sapucaia do Sul, organizando, com a querida Lorene Santos, a nossa parceira do Fórum e também da Secretaria do Meio Ambiente, e o secretário também de Sapucaia. As palestras. Atuação do Ministério Público para a proteção das áreas sensíveis na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, com a promotora Ximena Cardoso Ferreira. E gestão de águas protegidas da subbacia de São Leopoldo, com o engenheiro Darcy Zanini. E sexta-feira nós encerramos em Esteio, que é a sede agora, que vai ser a sede da nossa associação, né? Com a Yara Pacheco, lá da Praça Céu, coordenadora lá da praça, que junto com o secretário de Cultura, Rafael Figueiro, vão fazer a acolhida nesta noite. Os palestrantes são o Rildo Pérez, da Corsã, soluções ambientais, com ele que fez o mestrado em educação, né, de ciências, e também com o professor Maurício, Dr. Maurício Pereira Almeirão, da Universidade La Salle, com o valor das áreas úmidas. E encerramos também com a Yara e todo o pessoal da associação, os amigos e amigas do Fórum do Arroio Sapucaia. Então, vamos, na verdade, começar o nosso trabalho, né, como associação ali também, certo? Então, tá uma semana muito rica, aguardamos por vocês, vejam o link que nós temos nas nossas redes para inscrição para esse seminário, porque temos também certificação, ok? E esse, então, é a programação do 11º Seminário Água para a Vida. Esperamos por vocês. E vamos agora também nos preparar para receber o nosso convidado. E aí eu vou dizer que nós temos aqui parcerias, né, de várias partes aí, e esse parceiro também nos convidou e apresentou o seminário e nos provocou com bastante perguntas sobre água, sobre arroios, por que os arroios, né? Por que o cuidado com os arroios, por que é importante o cuidado com os arroios, por que o Fórum do Arroio Sapucaia, por que o projeto do Arroio Araçá, nosso Rio Guri, que também temos aqui. Então, foi uma noite bem interessante, com o destaque para esses mananciais, os rios guris, como chamamos aqui, né? E o Fórum do Arroio Sapucaia, aí desde 2000, né? Desde 2000, fazendo um trabalho muito voltado para essas comunidades, desse entorno, desse arroio que passa além dessas 4 cidades, também ainda por Cachoeirinha e Gravataí. Então, nessa Semana Interamericana das Águas, a gente quer destacar, né, essa questão dos pequenos também, porque os rios são importantes, mas nascentes, arroios, pequenos mananciais, as áreas úmidas, todas são, os lagos, né? E aí, então, estamos aí hoje com o nosso convidado, que é o Luciano Gonçalves, e ele é engenheiro, e como engenheiro também, como engenharia também é importante a gente pensar toda essa questão da sustentabilidade, porque esse é o tema da nossa noite, sustentabilidade. Já que vamos trabalhar com o tema
das águas e ODSs, é um tema importante para mergulharmos, né? Vamos mergulhar no tema sustentabilidade. E aí, eu achei um texto bem interessante. Um dos grandes desafios da engenharia é ser sustentável e trabalhar para a preservação de um dos recursos mais importantes para a manutenção da vida, que é a água. A degradação causada pelo ser humano e suas consequências leva ao questionamento sobre como promover um desenvolvimento sustentável e a importância da contribuição desta área, a engenharia, para a sua promoção. E por isso convidamos o Luciano. O Luciano, porque estamos na busca de compreender a engenharia pelo equilíbrio entre o consumo humano e a sustentabilidade ambiental. Então, nós temos a questão da sustentabilidade como uma forma de olhar, como a única forma, acredito, de olharmos, né, para essa questão dos ODSs e para a questão da água. Temos dois ODSs voltados especificamente para a água, né, que é a água, os seres das águas, né, e a pureza da água, a necessidade da manutenção, né, da gestão da água. Então, o que entrou aqui? Não sei o que a Sandra botou. Ela está trazendo aqui. Está trazendo um vídeo. A Sandra está nos bastidores, também é uma parceirona. Esse é um trabalho. Muito bem. 21 anos do Fórum da Bacia do Arroio Sapucaia, a maioridade chegou, o trabalho com as comunidades, o trabalho pela água, parceria, está tudo aí junto, né? E hoje, então, nós temos o nosso parceiro também, Luciano Gonçalves, chegando aí, engenheiro químico, diretor técnico da Save Soluções, empresa em Canoas, com atendimento para as questões ambientais, industriais e empresariais, relacionados ao sistema de gestão, meio ambiente e segurança do trabalho. Representante do CREA, no Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui da cidade, representante da Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Guajupiras, no Comitê do Bacia do Gravataí, e fundador da ONG Ibirá-IP, todos juntos em defesa do meio ambiente através da educação ambiental, da preservação da natureza e do desenvolvimento sustentável nas comunidades. Boa noite, Luciano. Boa noite, quero agradecer esse privilégio de estar participando mais uma vez nessa
dobradinha contigo, Inês, a gente que tem militado há algum tempo já, primeiro em pontas distantes e nos últimos anos em pontas iguais, né? Mesma linha. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar de sustentabilidade, meio ambiente e de água, como eu costumo dizer, né? Acabo sempre falando em água. Não consigo ficar longe da água e nem dos resíduos, por mais que a gente trabalhe com vários elementos similares. Quero agradecer a todo mundo que está vendo a gente. Já vi que tem uma galera se manifestando aí do Ibiraipê e muito Legal. bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Então, vamos começar falando, porque hoje é o Dia da Árvore, né? Acho que ficou bem interessante o Dia Internacional da Paz, que eu já estava falando aqui. Nós vimos, né, que também o Dia da Árvore. Como é que começou, como é que está Ibiraipê? O que quer dizer? Ibiraipê, assim, como a gente brinca, né? Mais uma dessas loucuradas nossas ambientalistas de Canoas. Foi fundado dia 5 de junho e, e o que eu gosto de falar é para unir todo esse grupo. A gente tem várias frentes dentro do município de Canoas ligadas ao meio ambiente. E a gente decidiu que era importante a gente poder ter representatividade, uma ação, poder agir de forma bem integrada em defesa do meio ambiente, com projetos, com a ideia de estar fazendo esse desenvolvimento socioambiental tão importante para os objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente vai acabar falando bastante essa noite. E foi muito interessante, né? E aí o nome Ibiraipê quer dizer floresta livre. É muito importante, em Tupi-Guarani, né? Foi muito importante esse nascimento. A ideia até, a gente está correndo para acertar tudo, a ideia é participar de forma ativa até no Conselho Municipal de Meio Ambiente e mais alguém para ajudar a gente, né? É interessante que a ideia, quando a gente foi fundar ela, conversamos muito com o Daniel Santos, que é um ambientalista bem conhecido de Canoas, biólogo envolvido com São Leopoldo, com Aguajuviras, com um monte de coisa, com a UANCA, com o fórum, teu parceiro forte do fórum, né? Muito envolvido com a água, e um grande amigo. E aí o Daniel disse, cara, o Daniel acha que a gente precisa de uma ONG, até por causa do biodiversidade, que é um baita de um projeto que envolve várias ONGs. Não, cara, a biodiversidade é um projeto que engloba as ONGs, tá? Engloba as ONGs. E aí eu disse, tá, mas tem a Associação Guajuviras, a Ancoágua. Eu disse, cara, mas a Ancoágua é de uma associação de moradores. A gente quer um negócio mais amplo, quer poder agir, quer poder trabalhar. E aí acabou nascendo a Ibirá. E aí é muito interessante porque ela acaba fugindo do estereótipo político, mas a galera pode até, muitos membros ser envolvidos com política, mas agindo literalmente em prol do meio ambiente, trabalhando com essa união que é o que a gente, que é um sonho, né? Sonho que a gente tem, tá acima de qualquer desejo político, o meio ambiente em preservação. Tem a Lucy, que acabou de dar um oi para nós, tem Voltinho, tem o Gabriel Constantino, a gente tem uma gurizada nova, e é muito bom, é muito bom. E agora a gente fez a nossa primeira ação no dia 18 de setembro, que é o Dia Mundial da Limpeza. E a gente acabou fazendo na SAPRE, que acabou sendo uma coisa fabulosa, que o escritório, a Save, fica na SAPRE, né? Fica na frente da SAPRE. E a história da SAPRE, o ambiente, tu olha com outros olhos. Até conversei com a Ivone, não sei se ela está assistindo a gente, mas eu conversei com a dona Ivone ali, e a ideia é assim, Ivone, tem que ter um passeio guiado dentro da praça da SAPRE, porque tem história, então já vale a pena ter um passeio guiado ali, tá? E a gente até vai estar envolvido numa Só campanha esse aquelas final de águas semana ali ali. já são. Só aquelas águas Não, ali já vai, marcam também um espaço lindíssimo. tem toda a história, já conversaram sobre a área embaixo da fiação ali, da parte de trás ali, que aquilo ali tinha uma ideia de se tornar um parque
um parque ecológico, né? Uma reserva separada, é muito fabuloso, muito fabuloso. Lindo ali. E, bah, E, a ideia é nós e vamos, retomar isso tudo ali. estamos marcando, então, o Iberá IP um dia especial, né? Com Já que vamos certeza, começar com a certeza. mostrar, divulgar aí esse trabalho que está iniciando e começou no Dia Mundial do Meio Ambiente, hein? Muito legal. Isso foi grande correria para nós fazermos. A grande carta de fundação foi feita dia 5. Que legal, E a galera tá parabéns. toda aí. Obrigado, Inês. Mas Luciano, estava apresentando ali o início, estava falando da questão da engenharia e da sustentabilidade, e por isso, né, um convite especial ao engenheiro químico também, e que também está falando em sustentabilidade, criando também um programa, né, o programa Base Ambiental, que também, né, pode ser assistido pelo YouTube e pela rádio Frida Rock. Já participamos Sim. também, já divulgamos o nosso trabalho também agradeço, né, esse espaço. Mas diz para nós aí como é que começou, que temas que já tiveram, fala para nós um pouquinho do programa. Eu falo sempre em nome da Save Soluções, que é uma empresa que eu fundei fazem 13 anos, e a gente trabalha muito forte com o meio ambiente. Tem um braço que eu não consigo abandonar, que é o braço dos resíduos, que é uma coisa, é paixão mesmo. A gente conversou dos trabalhos voluntários, o que se faz, o que se trabalha, eu acabo trazendo isso junto conosco, tá? E em cima disso, a gente teve esse conceito, essa ideia de trabalhar com desenvolvimento na área de conhecimento. O Base Ambiental, que até o momento, pelo menos, não tem patrocínio, é a Save, é uma proposta da Save, através de mim, que é trazer conhecimento de uma forma fácil e digestível, digerível para as pessoas que nos assistem, trazer o conhecimento de uma forma maior e mais ampla. Foi assim que nasceu. Essa primeira temporada está tratando muito de conceito básico e a gente trazendo isso, falando sobre. A gente partiu sobre educação ambiental, começou a falar um pouquinho sobre gestão ambiental, sobre sustentabilidade, está agora na leva dos programas sobre saneamento básico, para trazer isso ao grande público. A gente traz 1 ou 2 convidados, fala sobre essa ideia de trazer alguma coisa da academia, mas Empreendedorismo, também trazer acho importante, empreendedorismo ambiental. A gente relações fez, fizemos uma chamada. internacionais. É, tentando que as pessoas entendam o meio ambiente, como a gente participa disso. Que o meio ambiente não é como muitas pessoas enxergam, que é o meio ambiente e o ser humano. Não, a gente está dentro. A gente está dentro desse segmento, dentro desse movimento de como agir de forma mais adequada possível. Desculpe, estou meio arrumando aqui no computador. A ideia da gente ter isso de uma forma que todos entendam. Esse é o grande objetivo do Base Ambiental. É a gente ter um programa onde as pessoas conversam e entendem de uma maneira melhor o que ocorre, né? Porque a gente não entende o que, por exemplo, agora a gente está falando plenamente da parte fugiu o nome, falando de drenagem, explicando todo o eixo de saneamento básico, que as pessoas enxergavam só esgoto, 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 e nós temos drenagem, abastecimento d'água e resíduos, tudo entrelaçado, tudo entrelaçado. Então, se a gente não entende isso, como é que a gente vai cobrar? Como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai reclamar? Entendeu? Interessante é que a gente está fazendo todo um movimento de várias partes, em vários locais, exatamente para essa questão também da educação ambiental, né? Mas aí, então, isso é um lado. Outra questão também, o próprio Conselho do Meio Ambiente, que o nosso ali, que eu também estou junto, que nós estamos,
que cria GTs, né? Tem o GT do saneamento e tem o GT da água. Então, é importante também, porque quando a gente fala em meio ambiente, são vários enfoques que a gente precisa ter. E relacionando com a engenharia, com a questão da engenharia, né, e das estratégias, né, tecnológicas e sustentáveis, tua empresa trabalha com empresas, trabalha com indústrias, né, que também é preciso estar sempre, né, sobre um cuidado especial, e tu também te envolve com ONG e com projetos sociais e com conselhos e com associação de moradores e é tudo isso, porque não tem como falar se não falar tudo junto. Ninguém vai fazer nada sozinho, né? É verdade. Então, dentro dessa estratégia, até porque tu está circulando por tudo isso, e o tema do nosso encontro é o que tu destaca como desafio e como potencialidade das ODS com com a questão da sustentabilidade e todos esses ramos? Assim, olha, nós temos um problema literalmente político entre diversos municípios ou diversos partidos, que é o entendimento, a compreensão da importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente está muito atrasado em questão do país inteiro. Tu que tem puxado muito essa brasa do lado da educação ambiental, e eu tenho tentado puxar isso muito via projetos. Então, assim, hoje o que eu sinto? As empresas acabam notando isso como um ponto de desenvolvimento, um ponto de melhoria até de mercado e um ponto de existência. As empresas já estão compreendendo que se tu não tiver um desenvolvimento sustentável, até para te angariar futuramente alguma possibilidade de isenção, de benefícios, não só na parte de tributária, mas também na parte de desenvolvimento. Como assim, Luciano, desenvolvimento? Vai faltar recurso. Os caras já entenderam que se eu não pegar e não tiver um sistema de reciclo d'água, vai faltar água em algumas temporadas. Se eu pegar e já tem muita gente entendendo que o resíduo é só custo. Por mais que eu venda parte do meu resíduo, ele já está incorporado no meu produto. Enquanto eu produzi alguma coisa, eu já botei isso. O resíduo é o que eu deixei de transformar em produto para venda. Então, não importa o que eu venda, eu só vou diminuir um pouco a minha perda. Então, esse conceito por parte das empresas está sendo melhor absorvido do que por sistemas que a gente precisa, que são sistemas governamentais. Então, essa compreensão ainda é muito lenta por parte do sistema político, porque ainda se trabalha com a dificuldade de não termos técnicos dentro de prefeituras. O foco é outro, às vezes, porque a gente necessita um crescimento grande e a gente não entende crescimento sustentável. A gente conversa com secretários, e às vezes o secretário é um cargo político, não é um cargo técnico, aí tu tem um adjunto que é um cargo técnico, e aí tem pouco tempo para resolver. Então, eu me enxergo dessa maneira. É uma necessidade, falando de um ponto de vista como empresário, tem muito dinheiro para desenvolvimento sustentável. Eu fui em alguns eventos e as prefeituras não têm apresentado projetos para poder atender, tem dinheiro fora do país. A gente está passando um momento meio crítico, assim, com o filme torrado fora do país, né? Mas como eu digo, é passageiro. Os outros países têm um olho muito espichado para o Brasil por causa das nossas riquezas gigantescas, tanto de mão de obra, que eu costumo falar, a gente forma muito técnico bom que vai embora, tanto no campo de pesquisa como no campo de execução mesmo de atividades. Às vezes a gente não sabe disso. As pessoas às vezes também não têm essa informação. Mas também do ponto de vista de mão de obra e do ponto de vista de riquezas naturais. A gente tem muito, tem o aquífero Guarani, tem a floresta amazônica, tem biodiversidade, que as pessoas ainda não entenderam qual o impacto disso real no nosso dia a dia. A potencialidade nossa é o próprio recurso natural. O próprio recurso natural. A gente tem a necessidade desse uso
o uso adequado dos meios naturais, desses recursos, para a gente poder sobreviver e ainda melhorar a nossa qualidade de vida. Então, essa informação tem que chegar para o máximo de pessoas possíveis. E isso através da educação ambiental, que é o teu braço forte, e informação, que é o que a gente tem visto. É uma questão legal que a gente traz para o base ambiental. Depois até eu peço para botar a gente faz uma divulgação. O base ambiental é um programa que ajuda a desenvolver tais conhecimentos. A gente busca isso e é uma coisa bem interessante, porque quanto mais gente souber, mais coisas a gente vai poder estar trazendo para o entorno, para saber mais, entender mais. Os serviços ambientais vão ser melhores utilizados, vão ser melhores informados, as pessoas vão entender mais as coisas. E conhecimento é poder, né? Quanto mais gente saber como as coisas funcionam, mais desenvolvido fica o país, mais fácil as coisas vão ocorrer, desenvolvimento. Sei que parece meio papo de sonhador, né? Mas é o Mas, caminho que a mas gente vê. o desafio é esse, exatamente, né? É realmente linkar todas essas instâncias que estão aí, que fazem acontecer. Aliás, né, a própria questão da sustentabilidade tem um tripé, né? Como os ODS trazem, né? Que é o tripé social, o tripé ambiental e o tripé econômico, certo? Tem que essas três áreas, né, se relacionar e conseguir entrar num consenso de o que sustentabilidade é. Porque esse dia nós estávamos conversando, nós dois ainda, né? Que a própria questão do conceito de sustentabilidade vem muito também da questão de custo, né? De valor, de se sustentar, né? E sempre, eu me lembro lá na ISO 9, nas ISOs que a gente tinha, né? As ISOs era para conseguir a empresa se sustentar no mercado, né? E quando a gente Manter um fala padrão, né? Garantia, era uma garantia de padrão, né? Que tu quando a gente fala em dizer que tu desenvolvimento e sustentabilidade, né? E só falar em mercado também não dá, porque quando a gente fala nisso, a gente está falando em cuidar daqui nessa geração para que exista possibilidade das próximas, né? que não acabe os recursos, né? É esse entendimento. A gente usa recurso e não pensa que ele pode acabar porque por causa de mau cuidado. Por exemplo, uma árvore que é para ser um bem que retorna sempre, então, que retorna sempre, né? Eu tiro uma árvore aqui, é só plantar de novo. Mas se tu não tiver uma cultura adequada daquilo, tu acaba com todo o ecossistema que tem ali dentro. E que nem eu estudei nesse último semestre sobre saúde ligada ao meio ambiente, diretamente lá no doutorado, é um impacto muito grande que a gente não enxerga. A gente não enxerga, entendeu? A gente trabalha num ponto de consumo, que agora a gente tem conversado um pouco sobre isso mais a fundo, principalmente no base, e a gente tem que mudar um pouco a ideia do consumo. Nosso consumo não é sustentável. No momento que tu pega e tem Por que isso estar que a gente tem que trocando falar em aquilo no resíduos, dia, né? Por isso que a gente tem que falar em gera resíduos um também. monte de resíduo, gera um monte de resíduo. Então, assim, tu usa e tu tem que descartar o que tu usa. Muitas vezes isso não está sendo aproveitado. Uhum. Então, em Mas alguns momentos, e tu falando em acho que tem algum... e tu falando em recurso, sustentabilidade água, então, né? O recurso água, Uhum. né? Um recurso finito, nós temos várias questões para ser cuidado, como hoje, né, no Dia da Água, a gente tem que falar da questão do desmatamento, é uma problemática, né, impacta também na água, desmatamento florestal, a urbanização, as construções próximas que ficam nessa urbanização, nesse crescimento próximo a nascentes, a mananciais, não protegendo, a degradação dos recursos naturais que fazem com que a água realmente aflore, a poluição, ou seja, aquilo que já tem sendo poluído e aquilo que está vindo limpinho, não está lavando, não está limpando, a má administração, né, a questão da gestão dos recursos hídricos,
o crescimento populacional, que está sempre grande, né, sempre crescendo, as mudanças climáticas, que também atingem, né, a questão da água, porque a chuva é importante, e aí esse bem essencial para a manutenção da vida e o desenvolvimento sustentável. Como que nós podemos ter aí uma visão da engenharia para todas essas problemáticas, porque a gente está falando em desafios e potencialidades, mas tem bastante desafio também. Mandar um beijo especial para o presidente do conselho, que acabou de dar um oi para nós aí. Presidente Dona Ivana, muito obrigado. Beijo, mano. Assim, o conceito do crescimento sustentável se torna um ponto-chave. O problema é que a gente tem muitos conflitos diretos ao muitos conflitos de interesse, certo? Então, em muitos pontos, essa compreensão tem que ser. Porque tu tem um crescimento muito grande, exponencial, que não chega para todas as pessoas. Eu posso falar de uma coisa bem simples aqui, que é o asfalto, tá? O asfalto é uma maravilha que foi inventado, uma maravilha. Quem tem asfalto é um sinal de cidade bem construída, bem projetada, bem estruturada. Só que o problema é que o asfalto traz, que as pessoas às vezes, impermeabilização, porque tu acaba tendo que ter um sistema de drenagem melhor, tu tem que ter um alocamento dessas águas, porque a água não some, entendeu? Se tem um rio no lugar, ele vai existir sempre. Tu vai mudar o curso do rio em função da cidade. Tem cidades que cresceram à beira de rio. E aí o que acontece? Mas alaga. Mas alaga porque o rio sempre passou naquela várzea a vida inteira. Então, às vezes, as pessoas não têm essa noção. Não tem essa noção. Não tem a ideia da importância de uma vertente, a importância de uma área de alagamento, que é um banhado. Por que é importante o banhado? Porque precisa estancar aquela água, a água tem que ser absorvida pela terra para ir até filtrar e ir menos suja para o rio, que impacta num tratamento mais barato. Tu gasta menos com o tratamento. Tá entendendo? E esses recursos, às vezes, as pessoas não têm ideia. É a mesma coisa o resíduo. Um monte de resíduo gerado vai para aterro. Quando ele não está bem tratado, ou separado, ou minimizado, ele vai para aterro. Então, o que precisa? Precisa ter uma coleta seletiva, uma separação, um tratamento de resíduo, para que ele custe menos. Se gastar menos dinheiro com resíduo, mais dinheiro sobe para a educação e menos tu vai ter problema de saúde. Esse link, essa linguagem que nos falta com o pessoal da política, o pessoal entender isso de uma forma melhor e tentar gerar políticas que melhorem a estrutura. E eu estou falando não do ponto de vista, o senhor vai ser candidato. Não, né? Uma questão que a gente tem que deixar um lugar melhor para os filhos. É só isso. Tá? Estou acostumado aí a falar. O sistema precisa de uma logística, né? Precisa de uma logística sustentável, né? Porque é preciso é um trabalho longo isso. É um trabalho longo isso. E tem uma ODS importante, que é a ODS 17, né? Com certeza. Com certeza. Na verdade, todas as ODS são importantes. São importantes. A 17 é um ponto-chave. Tem uma que linka, exatamente. Tem a parceria. A 17 é a virada da chave. Exatamente. E essa questão também do entendimento, né? Porque, assim, a parceria, o que quer dizer parceria? Parceria quer dizer, bom, estamos juntos e vamos ver o que vai ser bom para todo mundo. Né? E não só bom para mim, só bom para ti. Já não é parceria. O que falta, às vezes, as pessoas entenderem, tá? Por isso que eu digo, a gente não entende o conceito de meio ambiente. O meio ambiente é todo junto, reunido agora, como diz o alemão, né? Todo mundo junto, reunido agora. Isso. Todo mundo junto, reunido. É isso. Para ter uma estrutura legal,
para ter um conceito legal, tu tem que entender que tu faz parte de um todo. Que se o cara passa fome ou mora numa região do município que alaga, em algum momento isso pode voltar para ti. O cara vai ter uma doença que vai passar uma epidemia e vai chegar em ti num bairro rico de Canoas. Aí já fala na É saúde, esse já fala na tem o problema. educação, aí já fala lá na questão do consumo. Então, as ODSs vão se linkando, né? Vão. A A ODS, Lucy está falando aqui. Você está Luci falando de aprender Jorge, sobre o diz manejo do aí. solo. Ai, que querida gente. Tá aí, Aprender sobre a o manejo do comunidade solo nascente. participando. As pessoas precisam entender isso. Na verdade, eu entendo, o conceito básico de tudo é nós entendermos que fazemos parte da. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Ah, mas que um barco é maior que. Na verdade, nós estamos no mesmo mar. Os barcos até mudam, entendeu? Mas na hora do temporal vem tudo para baixo, tudo afunda. Então a gente tem que estar junto com isso, entender isso, trazer informação para a gente poder. Eu sei que é muito tópico, mas um crescimento contínuo de todos, pelo menos com a educação, uma educação adequada, a gente entender alguns movimentos, entender como as coisas podem ser diferentes. Eu acredito muito na educação, a gente tem falado muito sobre isso nos programas, né? Quais são os dois pontos principais de mudança em todos os programas? A conclusão que se chega é a informação em maior quantidade e a educação, entendeu? E a gente vive um momento que a educação está. Acabamos de passar pelos 100 anos do Paulo Freire, que muita gente não conhece Paulo Freire. E muita gente crucificava Paulo Freire. É muito louco isso. Um abraço pessoal da Poema aí também, da Poena. A Poena, a nosso apoiador aí também na plataforma do nosso seminário. E assim, ó, uma questão também importante que a gente falou é a gente não naturalizar as coisas e falarmos do naturismo como um problema, né? Não é porque a gente está na cidade, né, que a gente não possa ter as nossas áreas realmente preservadas, né? E outra coisa, o tamanho do espaço que é. Aí eu queria perguntar para ti: o tamanho do espaço que é impermeabilizado, ele tem que ser proporcional ao espaço que vai ser preservado. Em que condições é isso? Porque se eu tiver só asfalto e cimento e uma árvore plantada, o calor vai ser terrível. Então, qual é a proporção dessa questão da impermeabilização, né, dessa tecnologia toda, e da natureza? O certo, né? O certo para a gente entender, vamos dizer, falar um ponto de vista bem técnico, esse ponto de vista de projetos, é tu entender a área onde tua cidade existe, entendeu? Por exemplo, Canoas. Por mais que alguns amigos digam que a cidade dos esportes é a cidade do X, é a cidade do avião, não, é a cidade das águas. Canoas aqui, os mais antigos sabem, a gente é um banhado que foi aterrado. Então a gente tem, por exemplo, um sistema de gestão de águas que tem que ser específico, tem que se levar em conta. Toda e qualquer impermeabilização tem que levar em conta isso. Então, quando que é o certo, né? Que brasileiro, o certo era a gente trabalhar com projeto de qualquer coisa antes, que a gente fala em segurança do trabalho, tu tem que pensar antes para depois fazer. Não, a gente primeiro monta. Então a gente chegou, se instalou em Canoas, foi aterrando, e foi indo. Então, qualquer crescimento, qualquer cidade, como a gente fala em cidade sustentável, tu tem que entender o meio natural que existe e como ia ser o teu crescimento. Isso é um ponto de vista agora, uma coisa moderna. Quanto tempo a gente teve dentro da secretaria, não tinha desenvolvimento urbano, não tinha pessoal da arquitetura que trabalha com urbanismo e entende muito de área permeável. Quantos municípios não tinham geólogos? Entendeu? Isso que eu estou falando, eu sou engenheiro químico, claro, eu sou engenheiro químico com todo aquele viés de água, com todo aquele viés ambiental forte. Então, eu trabalho muito para a indústria, que nem tu falasse, mas já fui secretário de Meio Ambiente de Estância Velha, já trabalhei junto com órgãos ambientais, aquela história toda dos projetos envolvendo associações, moradores com a ideia de manter lugares
saudáveis, né? Lugares, porque, como tu colocaste, por ser ambiente natural não quer dizer que seja contra o desenvolvimento. Nunca é isso. Nunca foi isso. A ideia é que cresça o município dentro de um limite sustentável, dentro de um limite que não prejudique ninguém. Hoje, por exemplo, a gente está tendo bairros dentro de Canoas, né? Alguns bairros que têm uma estrutura melhor, são bairros, digamos, com uma infraestrutura melhor, bairros mais ricos, que estão tendo problemas. A gente está tendo problema de mudança de área. A gente está tendo problema, por exemplo, através de mudança climática, mudança, alteração de flora e fauna local, que está, por exemplo, aumentando a demanda de mosquito, de outros vetores, e quem é morador sabe. E outra, por ter menos área permeável, a gente está tendo um problema com o tratamento da água que está tendo escassez. Isso é fato, a gente enxerga, a gente vê, né? Chega no verão, tem escassez de água, porque a qualidade da água tratada se gasta muito mais, e aí tu precisa de uma demanda maior, tu usa mais água, tu tem um período de seca, tu tem um período de acúmulo ruim, e aí tu tem um tratamento mais intenso. Tudo isso a gente está vendo todo dia. Tudo isso a gente tem visto todo dia. E não é só em Canoas, né? Quando eu falo aqui, eu gosto de falar muito do Vale dos Sinos. A gente tem uma vivência grande em todo o Vale dos Sinos. Por exemplo, nós estamos num período Nós não agora que somos, só Leopoldo está embaixo da água. Vira e nós mexe não aí, somos na aquela beira do rio. cidade que muitas vezes só tem um rio que passa. Tem cidades que nem isso tem, né? Que é muito pouco. Tem Nós somos cidade. cercados de água, somos cercados de água por todos os Entendeu? lados e ainda temos um monte Nós temos um dentro. privilégio em Canoas. Canoas é bem arborizada, então a gente tem que se preocupar com isso. Falando bem do município, né? A gente tem que se preocupar com isso. Eu entendi que está sendo um plano de arborização, tudo, mas a gente tem que ver o crescimento do município na parte residencial, como está funcionando, na parte industrial, tem que ter um cuidado, entendeu? Tem que passar os olhos e tem que ter um envolvimento da comunidade com isso para ter um entendimento. Porque às vezes a gente recebe a informação que o troço. Não, isso é muito bom para nós. A E por cloroquina era bom para nós, né, Inês? E não era. sermos, e sermos também uma cidade com tantas águas também nos traz também um número não muito bom, porque nós também temos os rios que são os primeiros em poluição no Brasil também, né? Então também tem essa questão. Então ter água não é só ter água é cuidar Não é só dela, ter né? água. E é isso, por isso o nosso movimento, por isso toda essa preocupação, por isso essa discussão, por isso É as importante, ações, né? as Eu ações. acho que é importante nós falarmos, tem um grupo de trabalho aqui das águas, que ele é fundamental dentro do município, uma coisa que a gente fez dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e também o grupo dos resíduos, que a gente está mexendo bem isso, porque, olhando do ponto de vista de morador, a gente sabe do problema que tem das águas, a gente entende, tu é uma mulher envolvida com águas, o grupo até foi o Daniel que é o líder desse grupo de trabalho das águas, mas a gente sabe toda a necessidade que se precisa trabalhar com isso. Toda a necessidade. Todo esse entendimento, os problemas aparecem da região, procurar soluções sustentáveis. E essa é a ideia, Maria Francisca. Essa é a ideia. De trazer todos esses Esse é o debates. Né? objetivo que ela está trazendo, que é o objetivo do seminário, né? Que a questão é essa mesmo. É Eu vou falarmos de dizer quais são os problemas ambientais e dessa região que a gente faz parte, falar dessas potencialidades, mas também falar dos desafios que a gente tem pela frente. Né? Claro. Eu tenho participado há alguns anos do Fórum do Arroio Sapucaia como ouvinte, né? Vou lá ver isso. É uma coisa fabulosa, né? Eu entrevistei recentemente o Odir Fernando, que é geógrafo e partiu bem no início ele trabalhou nos primeiros dias do Fórum do Arroio Isso, Sapucaia. É essa a justamente. importância. A gente, voltando até, falando do seminário, né? Nós temos um problemão em Esteio e que a gente fala do Arroio Esteio, do Arroio Sapucaia, que na verdade Esteio é uma das cidades mais asfaltadas ou impermeabilizadas da região.
Então a gente sabe o problema que é de alagamento lá, que tem que estar fazendo assoreamento, principalmente do arroz esteio, que é aquele entrada, aquele da Petrobras, o arroz esteio, né, Inês? Ali tem que estar fazendo assoreamento direto, porque senão entra água esteia dentro. E é um arroio. Então a gente sabe disso. Sabe também aqui dos problemas que uma hora vai aparecer, porque a gente aqui em Canoas renega algumas nascentes, algumas se conhece, outras não, e se iniciam alguns trabalhos e outros param. Estou muito esperançoso do trabalho novo aí da nossa Da Silvia. geóloga aí, da Silvia, para esse trabalho de APP, é um começo, entendeu? Também é bom citar, já que a gente está falando do Trabalho arroz das sapucaia, nascentes que ela tinha começado, ela está retomando agora para poder também catalogar, estarmos sabendo e realmente cuidando. E tem e uma passar uma questão régua, está do que é mapeado isso, nascente, né? e do que é nascente em área pública, do que é nascente em área particular também faz diferença. Tudo isso precisa ser olhado, né? E é o nosso tema do nosso seminário também, essa questão, né? Esse cuidado importante. E a outra questão que me chama muita atenção em Esteio ali é quando chegam dois arroios, quase dois arroios, o arroz Esteio e o arroz Sapucaí ali. Aquilo ali era uma problemática de alagamento terrível, né? Que teve uma engenharia ali, né? Que deu uma A história amenizada. deu uma amenizada, mas é aquela história. A cidade cresceu, teve um baita o projeto todo é asfalto para todos, né? Essa é o grande tema, né? É asfaltar tudo, só que no momento que tem asfalto não tem área permeável. E aí isso tem que escorrer para algum lugar, e a cidade E acaba essa escorrendo para os questão dois arroios. do percentual também, que a gente precisa ter um detalhe que eu te falando que o secretário Paulo Ritter, que a gente falou também no Conselho do Meio Ambiente, é que a gente impermeabiliza tudo. Então, quer dizer, tem asfalto na rua, tem cimento e asfalto nas calçadas, tem lá dentro Tá dos muito bom para pátios, não. morar. Tá muito bom para morar. Tá muito bom para morar. Mas aí, quando chove, em época de chuva, eu me lembro que falei lá no caso lá da área de APP, lá, que eu estava do lado do secretário de estrutura e disse assim: olha, o problema é que setembro não tem para onde ir essa água, não tem para onde ir, vai chover, não tem para onde ir. Alguns bairros vão sofrer, tu vai botar a bomba em todos os bairros? Como é que tu Que a vai gente levar precisa isso? Tu vai ter dizer, solo que puxa essa água, que impermeabiliza, que são a precisa. questão dos banhados, que são a questão, as calçadas aqui, nós temos uma lei aqui em Canoas, não sei como é que são nas outras cidades, mas aqui em Canoas temos uma lei de calçada ecológica, que se chama, né, que é é a questão do percentual, um tanto de piso e um tanto de solo, de canteiro, de grama, para Isso poder aí. ter espaço para essa E isso é uma água. coisa supostamente nova, né? Tu imagina que no passado não tinha, o cara ia azar. Aí, por isso que eu digo, teve um avanço técnico. Eu não consigo hoje aceitar um município que não tenha arquiteto de desenvolvimento urbano. Se o arquiteto é o cara que vai saber, precisa, tem que ter 30% de área permeável em cada construção. Então, o cara construiu a casa aqui, ele vai ter que ter um percentual de jardim, como tem as distâncias de calçada, o escoamento. Hoje, a legislação obriga o cara a ter uma fossa, um filtro para poder largar essa água. Agora está mudando de novo com o marco novo do licenciamento, com toda essa coleta de água. Mas é necessário, são políticas às vezes que não são populares, não dá voto, mas melhora a qualidade da cidade, né? Isso eu acho A que questão que é nós estamos a falando é importância de desse debate. proporção. A questão que nós estamos conversando, né, é proporção. E isso também é uma questão de engenharia, né? É uma questão de engenharia, pelo que eu entendo. Questão de Essa engenharia proporção, hídrica, engenharia de a parte arquitetura, geológica, isso. Tem que tudo, haver uma tudo. proporção. A própria questão do rio, ele precisa da mata ciliar. Ele não pode simplesmente Precisa. ter ali. É proporção, um tanto de mata ciliar e o resto, então, fica lá a cidade. Mas precisa Só ter. que, só que a gente põe isso às vezes na mão das pessoas para decidir, nossos representantes, que não conhecem isso. Ninguém vai conhecer mais que uma mata ciliar do que um biólogo, um geólogo, entendeu? Ou um hidrólogo, um engenheiro hidrológico.
não vão conhecer mais que isso, porque tu sabe que vai bater, vai ter erosão. Geógrafos, eu conheço geógrafos fabulosos que têm um conhecimento de bacias hídricas fabuloso ao longo da vida, pessoal do IPH. Então, como é que tu vai pegar e não vai ouvir essa gente em prol de voto, porque o cara precisa aumentar uma área para plantar, que às vezes não é nem plantar, porque o tipo entramos em outra seara, que é vou plantar para quê? Para nós comermos ou para pegar e vender? O mundaréu de soja para exportação. É tudo isso. E eu ando cada vez mais envolvido com todos esses assuntos devido ao base. E isso te abre um coração, porque tu vê uma gurizada nova estudando, trazendo, querendo resolver os problemas, de E fazendo resolver, acontecer. não, E fazendo acontecer. fazendo acontecer. Às vezes a gente fala muito sobre as políticas públicas que devem ser desenvolvidas para isso. E isso não é uma campanha, não é uma campanha. A gente quer que aconteça, a gente precisa que aconteça. Não importa quem está lá, e sim que aconteça. Então, a ideia, a ferramenta que eu e tu achamos, acredito, é o conhecimento. A pessoa conhece, entende o que está acontecendo, para que ele possa, teu cargo, teu trabalho é ser eleito, beleza, então tu precisa do voto, precisa do dinheiro público, tá, beleza, mas faz acontecer, a gente precisa que aconteça. Para nós, para E os filhos, principalmente, para os netos. e principalmente a questão da legislação, porque não é para nada que elas estão aí, né? Eu quero relembrar aqui a Eco 92, que deu um start aí para toda essa questão ambiental, porque nós vínhamos vindo tão devagarinho, né? A última conferência do meio ambiente foi nos anos 70, depois, nos anos 80, começou uma discussão que levou para a Eco 92. E ali, a partir desse ano de 92, nós temos também o direito da água, né? Não falando de água, vou falar nos direitos da água. E aí, essa questão dos direitos da água. Eu queria ver se a Sandra consegue botar aqui para nós depois, né, Sandra? A lei dos direitos da água. Qual é o direito desse ser tão vivo, importante, necessário, né? Essencial aí para nós, que a gente está se mobilizando. Que eu acho que ela tem que fazer o serviço seguinte, gente, assistam sobre o Fórum Regional da Subbacia do Arroio Sapucaia, participem, entendam, vai vir um monte de gente legal. Acho que é importante fazer esse serviço aqui, vocês virem, olharem isso, presenciarem, participarem, para entender a importância, por exemplo, do Arroio Sapucaia ou da Subbacia, dentro até do nosso município de Canoas. É importante a gente estar participando para entender isso. Também recomendo, assistam Base Ambiental, que depois ela vai botar aqui, depois da declaração da água, ela vai botar aqui o site. Assistam Base Ambiental, vai ser importante, é importante para todos, para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis. E aqui segue a Declaração Universal dos Direitos da Água. Isso aí, isso é importante todos nós conhecermos, assim como participar desse seminário, né? Que tem tanta gente trazendo a questão da água, do enfoque água, sobre vários prismas, sobre várias experiências, né? Sobre suas experiências e sobre seus conhecimentos. Fora do país, vai ficar em Portugal. Recomendo, gente. Recomendo. Desde lá de Portugal. Aproveitar esse momento de teleacesso, que às vezes a gente não conseguia se deslocar para ir ver, a gente vai conseguir ver todas as palestras de forma online. É importante esse momento. É ruim, mas também é bom. Agora a gente está podendo chegar, né? Podendo se conversar mais gente. Né? Sobre as questões boas que nos levam a esse conhecimento, a essa troca, a essa parceria, né? Essa possibilidade, né? E muito obrigada, Luciana. Eu queria, assim, sempre agradecer a tua parceria por estarmos debatendo. Às vezes a gente debate acaloradamente também, né? Mas é uma coisa muito respeitosa, né? E construtiva. Então, eu gostaria que tu deixasse tuas considerações finais. Chegou no nosso horário, né? Então, deixo contigo aí para a gente encerrar. Gente, é sempre um prazer, sempre estou disponível para conversar, para falar.
E eu acho que o principal de tudo no nosso conhecimento, entendimento, que a informação chegue na gente. Essa ideia da gente estar minimizando essa distância, tirando a distância, para a gente poder entender a importância da água. Água e ar são dois pontos que a gente não vive. A nossa estrutura de meio ambiente, do que a gente vive aqui, nessa esfera, é por causa da água e do ar. Ou a gente cuida, ou a gente não vai estar aqui, certo? Filhos, netos, essa sequência de vida. Peço a todos que lembrem disso, né? A gente faz parte do meio. Quando se tu for botar um papel no chão, ele vai voltar para ti, ele vai para um bueiro, vai entupir o bueiro e um dia essa água vai vir rato, essas coisas. A gente tem que entender que faz parte de tudo, tá? Quero agradecer mais uma vez essa participação e sempre que precisarem, me chamem, eu estou aí. Certo? Ai, Obrigado, Inês. obrigado, Sandra, também aqui, que nos deu o suporte dos bastidores, né, Luciano? Nos orientou, Com botou certeza, ali a quero agradecer. página. Isso, Botou, botou a botou a página da página Seiva. ali. Gente, Uhum. sigam-nos, tá? No Ibiraipê. Vai estar depois no link aí, acho que no Facebook. Sigam o Ibiraipê. Sigam, por favor, o Base Ambiental. Se quiserem seguir a Save, também agradeço. Mas o Base Ambiental traz um desenvolvimento. Hoje é um remédio não tão amargo que vai ajudar a gente a entender melhor as coisas. Peço que se puderem seguir, muito obrigado. E tem lá, a gente tem vários vídeos já temos, estamos no 13º episódio e acho bom a gente buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Tá bom? E Abraço que a a gente todos. mantenha isso, obrigada de novo, e que a gente mantenha aí essa parceria, esse debate, né, essa questão do conhecimento, ele vai ter formas diferentes, de pontos de vista diferentes, mas é importante a gente discutir, né, respeitosamente sempre, todos esses pontos de vista, porque tudo faz parte, né? Tudo Nosso faz sistema, parte. todos nós fazemos parte também desse sistema, né? Também quero agradecer a todos os que entraram aqui, que curtiram, que compartilharam, que comentaram, que acrescentaram aqui na nossa noite também. E reforçando que esse aqui essa nosso encontro faz parte dos preparativos, então, do 11º Seminário Água para a Vida. Vem com a gente, de 4 a 8 de outubro, 19 horas. Vem! Estaremos lá. Tchau, gente!